Olá! E ainda fazendo parte do conjunto das normativas que estabelecem as tipificações dos serviços e ofertas da assistência social, tanto para a rede pública quanto a rede privada da assistência social, nós temos a resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, resolução 27 de 2011, que vai caracterizar as ações e atividades de assessoramento e defesa e garantia de direitos. Essa resolução ela vai falar sobre as atividades que são desenvolvidas no assessoramento, defesa e garantia de direitos, da mesma forma com que está posto na Lei Orgânica da Assistência Social, porém aqui de uma forma mais específica e mais detalhada. As atividades de assessoramento, elas compõem também um conjunto de ofertas da política de assistência social articuladas com a rede socioassistencial que possibilitam a abertura de espaços e oportunidades para o exercício da cidadania ativa no campo da assistência social, sempre na direção dos usuários da assistência social, buscando o fortalecimento de vínculos, a sua autonomia e o seu protagonismo. As atividades de assessoramento, elas são, como nós já vimos nas aulas anteriores, também de forma planejada, de forma contínua e de forma permanente. Então, não posso fazer ações sem planejamentos ou focalizadas, pontuais, e considerar como uma atividade de assessoramento. Preciso que essas ações de assessoramento ou defesa e garantia de direitos estejam nos nossos planos de ação, nos nossos relatórios, que elas sejam pensadas pelo coletivo da entidade, tanto os gestores quanto os usuários. Então, essas atividades devem ser de forma permanente, contínua e planejadas, visando prioritariamente o fortalecimento do movimento social e as organizações de usuários, também formação e capacitação de liderança. O assessoramento ele pode ser desenvolvido tanto no âmbito individual quanto em grupos e de forma coletiva, de forma a oportunizar esse protagonismo e o exercício da cidadania de cada usuário. Sempre essas ações serão consideradas como assessoramento, como uma atividade de assistência social, se ela for dirigida exatamente ao público da assistência social. No assessoramento, dentro da nossa rede, nós podemos dar exemplos que ficam muito evidentes, que são as atuações das diretorias, as atuações das coordenadorias de família e de autodefensoria, que buscam exatamente esse empoderamento do usuário, da pessoa com deficiência e de sua família. E também o empoderamento da própria unidade de APAE, enquanto uma entidade de pessoas com deficiência ou para as pessoas com deficiência. Ainda nas nossas unidades de APAE ou federações, nós temos também a Coordenadoria de Defesa de Direitos e Mobilização Social, que trabalha muito bem nessas situações de assessoramento, tanto à nossa rede quanto diretamente aos usuários. A defesa e garantia de direitos é aquela que também, de forma continuada, permanente e planejada, deve ser executada por meio dos serviços, programas ou projetos, buscando a efetivação dos direitos já existentes, a construção de novos direitos, a promoção da cidadania, o enfrentamento das desigualdades e a articulação com órgãos públicos e privados. Então, nesta ação, nós vemos muito claramente a atuação das diretorias, das unidades das APAES, que buscam essa articulação com os órgãos públicos na efetivação de serviços dentro das nossas unidades, sejam nas políticas de educação, de saúde e da assistência social. Então, a busca da efetivação, mas em especial também a participação e articulação com os órgãos de controle social, sejam os conselhos municipais, estaduais ou nacional,
da assistência social e demais conselhos, as conferências, os fóruns e comitês e comissões que buscam também a efetivação ou a articulação, o controle social da política pública. Também, ela vai ser uma ação de defesa e garantia de direitos no âmbito da assistência, desde que o público a que ela se destina sejam o público usuário da assistência social, ou beneficiário, no caso, da assistência social. A Resolução 27, ela traz uma matriz padronizada que vai caracterizar, descrever algumas atividades que nós podemos desenvolver no âmbito do assessoramento e da defesa e garantia de direitos. São 8 atividades, que a primeira delas é o assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro, que tem como objetivo justamente fortalecer a participação, o protagonismo, a autonomia dos movimentos sociais, das organizações populares e dos usuários. Ainda traz como um dos objetivos a mobilização e organização de grupos e lideranças, tanto na capacitação como na articulação com as políticas locais de assistência social e demais políticas, o subsídio a intervenções nas instâncias e espaços de participação social e o fortalecimento e a qualificação das entidades de assistência social, tanto na captação de recursos, na gestão, no monitoramento, avaliação das ofertas e execução. Então, essa atividade, ela está justamente atendendo a todas as ações da diretoria de cada PAI, da diretoria de uma federação de estado, das APAES, e de uma diretoria da Federação Nacional das APAES. Então, todas as ações executadas pela diretoria da APAE, elas compõem esse fortalecimento, esse assessoramento político, técnico e administrativo, visando possibilitar o acesso da pessoa com deficiência aos direitos já estabelecidos e já construídos. As coordenadorias de família, de autodefensoria e de defesa e garantia de direitos e mobilização social também compõem essa atividade. A segunda atividade é a sistematização, disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã que possam apresentar soluções alternativas para o enfrentamento da pobreza a serem incorporados nas políticas públicas. Então, essa atividade ela tem como objetivo o fomento e o apoio a projetos de inclusão social com base nas vulnerabilidades de risco identificadas no território por meio da vigilância socioassistencial e visam justamente o enfrentamento da pobreza e das situações de vulnerabilidade. Então, nessa atividade, nós podemos pensar aqui muitas unidades das APAES e as federações dos estados das APAES, elas fazem por meio da vigilância social, da vigilância socioassistencial, a produção de conhecimentos na área das questões que estão implicadas com a pessoa com deficiência e a sua inclusão na nossa sociedade, ou na família, ou mesmo nas políticas públicas. Então, as APAES, as unidades que produzem esse conhecimento, atendem a essa atividade da Resolução 27. O importante de tudo isso é que acontece que muitas vezes, como eu disse lá na nossa primeira aula, as APAES ainda não têm o hábito, muitas delas, que não reordenaram seus serviços, elas não têm esse hábito de constar essas atividades que já são desempenhadas no seu plano de ação, no seu relatório de atividade, e aí a gente fica sem a concretude do serviço que é ofertado. Então, pensar as atividades que nós realizamos hoje no assessoramento, na defesa e garantia de direitos, pensar sob a ótica da Resolução 27, sob a ótica do Sistema Único de Assistência Social. É isso que nós precisamos hoje para possibilitar a nossa rede, esse reordenamento dos nossos serviços. A atividade 3 é o estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes de empreendimento e geração de renda. Ela está mais afeta a atividades de inserção no mundo do trabalho, de identificação de potencialidades, planejamento e estruturação
monitoramento e avaliação de ações de inclusão produtiva nos territórios. Ela busca potencializar o desenvolvimento do empreendedorismo e da capacidade de autogestão na perspectiva da economia solidária. Então, nas nossas unidades de APAE, grande parte delas, se não todas, elas desenvolvem ações de preparação para o mundo do trabalho e também de preparação do próprio mundo do trabalho para receber esta pessoa com deficiência lá no seu meio. Então, é importante que essas ações, da mesma forma, estejam organizadas, sistematizadas por meio de projetos, de planos, para que possa dar essa concretude e essa continuidade e esse caráter de política pública desenvolvida dentro das nossas unidades. Então, as APAES por todo o Brasil desenvolvem também ações de inclusão produtiva, tanto com pessoas com deficiência como com seus familiares. Basta ter o conhecimento, então, da Resolução 33, da 27 e de todos os princípios que são norteadores desta política de assistência social e fazer a sistematização desse projeto, buscando realmente dar concretude à inclusão no mundo do trabalho, a essa ação enquanto uma inclusão no mundo do trabalho pela política de assistência social. Então, a Coordenadoria de Educação Profissional, Trabalho e Renda, que também que desenvolve seus trabalhos na Federação Nacional, nos estados e nas unidades de APAE, é a coordenadoria que é responsável para pensar essas ações dentro das nossas unidades. A quarta atividade é a produção e a socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade sobre os seus direitos da cidadania e da política de assistência social, bem como os gestores públicos, trabalhadores e entidades com atuação preponderante ou não na assistência social, subsidiando a formulação, a implementação, o monitoramento e avaliação da política de assistência social. Então, essa atividade ela se traduz nos objetivos de ampliar o conhecimento do público sobre a política de assistência social, incorporar conhecimentos produzidos pela sociedade sobre a defesa dos direitos da cidadania na perspectiva da intersetorialidade, buscando como referência a formulação política, na formulação, implementação e avaliação da política de assistência social e ainda subsidiar a formulação e implementação da política de assistência social. Então, esses conhecimentos que são produzidos e que buscamos a socialização, como essa ação hoje da Federação Nacional, que é essa disseminação dos conhecimentos sobre a política de assistência social, se constitui nesta atividade de assessoramento da Resolução 27. Então, muitas APAES têm feito isso também, assessorado a sua região, assessorado outras entidades, assessorado seus usuários na disseminação, na sistematização e posterior disseminação dos conhecimentos a respeito da política de assistência social, de como acessá-la, de quais as demandas, de novas possibilidades de construção da nossa política, buscando sempre, em especial dentro das APAES, a questão da habilitação e reabilitação, da inclusão da pessoa com deficiência, a questão da violação dos direitos desta pessoa, a defesa a defesa principalmente na questão da prevenção de deficiências e outros temas que são afetos à área da assistência social, além da prevenção, para além das violações de direitos, para além do fortalecimento das redes familiares, da rede familiar e comunitária. Então, é importante que pensemos se a minha unidade faz ou não faz, produz, sistematiza. Se não faz, é importante que nós tenhamos esse empenho de sistematizar os nossos acúmulos de trabalho, os nossos acúmulos das práticas profissionais, das boas práticas que temos desenvolvido em nossas unidades. Como quinta unidade, a promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação, reivindicação das esferas políticas, no contexto da sociedade,
inclusive por meio de articulação com órgãos públicos e privados na defesa de direitos. Então, a busca do fortalecimento do protagonismo dos usuários na defesa da cidadania, o assessoramento na promoção dos direitos da cidadania já estabelecidas, são os objetivos dessa atividade. Por meio, a nossa rede, por meio do documento norteador de autogestão, autodefensoria, ela busca, por meio tanto do documento norteador como da própria coordenadoria de autodefensoria, ela busca justamente esse fortalecimento junto aos nossos usuários, de promover essa autonomia, a busca da sua autogestão e da responsabilidade para a construção de um meio mais justo, igualitário, da inclusão social da pessoa com deficiência. Então, a coordenadoria de autodefensoria, ela tem um papel muito importante dentro dessa atividade que está disposto na resolução 27, além de que a atuação, é claro, da nossa diretoria, da diretoria de cada unidade de APAE ou de federação, dos profissionais e voluntários, e ainda a coordenadoria de família, que é nova em nosso meio, mas que tem buscado também exercer o seu protagonismo, tanto na gestão da própria entidade da APAE, como no controle social e na busca da efetivação das políticas públicas e direitos sociais já construídos e outros novos direitos que nós tenhamos ou buscamos em nosso território, tanto município, estado ou na federação. A atividade 6, que é a reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e padrões de atuação reconhecidos nacional e internacionalmente, tem como objetivo a busca do reconhecimento de novos direitos de cidadania e acesso à proteção social. Então, como nós já dissemos nas aulas anteriores, a APAE, o movimento APAE, a rede APAE, ela tem mais de 60 anos. Em todo esse tempo, ela tem participado na construção de novos direitos, além da efetivação dos direitos já existentes, mas na construção de novos direitos, como é o caso da Lei Brasileira de Inclusão, da Política Nacional de Educação e tantas outras leis estaduais ou municipais, da qual a APAE, por meio do seu conjunto, participa das audiências públicas, participa dos mecanismos de sugestão e construção desses novos direitos, tanto em leis municipais, estaduais e como, por exemplo, na Lei Brasileira de Inclusão, ao qual a rede APAE também teve sua participação significativa mediante as audiências públicas para a construção dessa lei, que hoje faz toda a diferença na nossa realidade. Então, é importante que as nossas participações nesse âmbito possam ser também sistematizadas, possam ser colocadas em nossos relatórios e planos de ação, para que assim sejam evidenciadas enquanto ações de assessoramento, defesa e garantia de direitos. A atividade 7 é a formação político-cidadã de grupos populares, incluindo assim também capacitação de conselheiros e lideranças. O objetivo dessa atividade é promover o acesso ao conhecimento por meio de recursos e metodologias para o aumento da participação social e fortalecimento do protagonismo dos usuários na reivindicação de seus direitos. Seria realmente a participação, a busca da participação ativa e proativa dos usuários da assistência social nos espaços de controle social ou outros espaços para o exercício da cidadania. Nessa atividade, nós podemos colocar todas as ações dos nossos serviços que buscam desenvolvimento da autonomia, da autogestão e da responsabilidade das pessoas com deficiência e da sua família. E, finalmente, a atividade 8 da Resolução 27, que vai falar sobre o desenvolvimento de ações e monitoramento e controle popular sobre o alcance dos direitos socioessenciais e a existência de suas violações, tornando pública de diferentes formas as diferentes formas em que se expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos socioassistenciais. Então, por meio das vigilâncias socioassistencial, por meio de todos os atendimentos, a identificação das violências, das demandas, das vulnerabilidades,
é a produção de identificações e indicações aos gestores públicos de quais seriam os novos programas, projetos que a nossa população-alvo, sejam as pessoas com deficiência e suas famílias, precisam para que possam ter a sua inclusão social garantida. Então, por meio também da participação das APAES, tanto famílias como técnicos, como diretoria, a participação desses segmentos da nossa rede APAE nos conselhos, nas conferências nacionais, nos comitês e fóruns, fazem a diferença e devem ser também um dos elementos que compõem o nosso plano de ação e os nossos relatórios de atividades. Para conhecer melhor, então, a Resolução 27, você pode ler a matriz padronizada que vem anexa a essa resolução, que está aqui também no nosso site como material de apoio. Também, como material de apoio, nós estamos deixando o Manual Orientador para Inscrição de Entidades de Assessoramento de Defesa e Garantia de Direitos nos Conselhos Municipais de Assistência Social e ainda a Nota Técnica número 10 do Ministério da Cidadania e CNAS. Você pode acessar e estudar melhor esta ação tão importante como oferta de assistência social nas unidades das APAES.